E aí, pessoal, bora mergulhar de cabeça nos artigos 37 e 38 da Constituição, que são, sem dúvida, o coração do direito administrativo em qualquer prova de concurso. Mas olha, a gente não vai só ler a lei, não. A ideia aqui é aprender a pensar como a banca, a farejar as armadilhas que derrubam milhares de candidatos. A nossa missão é essa: transformar a letra fria da lei em ponto garantido na prova. Então vamos lá. Olha, essa frase aqui, ela diz tudo. Né? Passar em concurso não é uma competição de quem é mais inteligente, é um jogo de quem tem a melhor estratégia. É saber usar o que se sabe na hora da pressão. O nosso objetivo aqui é justamente esse: montar aquela estratégia que faz as horas de estudo valerem a pena de verdade. Vamos ser sinceros, prestar concurso é um jogo de altíssima pressão. A gente passa meses, às vezes anos, na frente dos livros, sacrificando um monte de coisa, mas aí chega o dia da prova e o nervosismo, a ansiedade podem colocar tudo a perder. E olha, reconhecer isso não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. É o primeiro passo para uma estratégia inteligente. E o ponto central aqui é essa conexão entre o emocional e o técnico. As bancas examinadoras sabem disso, elas são mestras nisso. As perguntas não são feitas só para testar o que a gente sabe, mas para pegar no nosso cansaço, no nervosismo. Entender como essa dinâmica funciona é o começo para se blindar contra isso. Ok, então vamos para o nosso prato principal, o artigo 37. Pensem nele como se fosse um manual de instruções da administração pública. É sério, se alguém quer saber o que um agente público pode ou não pode fazer, a resposta está quase sempre aqui. Dominar esse artigo não é uma opção, é obrigação. E para começar a entender o artigo 37, não tem como fugir do famoso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São 5 pilares, os mandamentos de qualquer ato administrativo. Vamos passar rapidinho por cada um para deixar a base bem sólida. Primeiro, legalidade. Para a gente, no dia a dia, a lógica é simples. O que a lei não proíbe, está liberado, certo? Só que para a administração pública, a coisa é totalmente ao contrário. O agente público só pode, única e exclusivamente, fazer aquilo que a lei manda ou permite. É uma coleira bem curta, para não ter desvio de rota. Depois vem a impessoalidade. Esse princípio aqui é para garantir que a máquina pública não tenha queridinhos nem perseguidos. A ação do Estado tem que ser para todo mundo, para o interesse público, sem favorecer amigo ou prejudicar inimigo. O tratamento tem que ser igual para todos. Agora, atenção na moralidade. E aqui tem um detalhe fundamental. Moralidade administrativa não é só uma recomendação, seja uma pessoa boa, não. É uma exigência da lei. Um ato pode até seguir o passo a passo legal, mas se for desonesto, antiético, ele é inválido e pode se anular. Vamos para a publicidade. Esse aqui é o que permite que a sociedade fiscalize o poder público. A regra é clara, tudo às claras, tudo transparente. Os atos têm que ser publicados, divulgados. O sigilo é uma exceção da exceção, só em casos muito específicos, como segurança nacional e sempre muito bem justificado. E fechando o nosso LIMP, a eficiência. Esse princípio veio depois, para modernizar as coisas. Ele diz o seguinte: não adianta só seguir a lei e ser honesto. Tem que entregar resultado. Tem que ser ágil, gastar bem o dinheiro público e prestar um serviço de qualidade para a população. Beleza, com a base dos princípios bem firme, vamos para a parte mais perigosa, as pegadinhas. É aqui que o examinador separa quem só decorou de quem realmente entendeu a matéria e sabe aplicar. Então vamos lá, primeira pegadinha, um clássico de prova. Muita atenção na palavra-chave, ok? A pergunta é: um ato de improbidade administrativa leva à perda dos direitos políticos? Responde aí rápido. A primeira impressão é dizer que sim, né? Parece lógico, parece justo. Pois é, mas é aí que mora o perigo. E aqui dá para ver exatamente onde está a armadilha. A banca é sutil, ela troca uma palavrinha. Ela tira suspensão, que é o termo correto e temporário, e coloca perda, que dá uma ideia de algo para sempre. É um detalhe, mas é o detalhe que decide a questão. Então, gravem isso de uma vez por todas. Quem é condenado por improbidade nunca perde os direitos políticos. Eles ficam suspensos por um tempo e depois que a pena acaba, a pessoa recupera esses direitos. Simples assim. Marcou perda, errou a questão. Sem chorro. Outro assunto que é um prato cheio para pegadinha: acumulação de cargos. A regra geral todo mundo sabe de cor. Não pode acumular. É proibido. E justamente por ser fácil, a banca não vai cobrar isso. Onde é que a prova vai mirar? Nas exceções, claro.
Naqueles casos específicos de 2 cargos de professor, professor com técnico, 2 na área da saúde, é aí que o jogo é jogado. E falando em armadilhas, cuidado com as palavras somente, apenas, exclusivamente. Elas são um alerta vermelho piscando na prova. A estabilidade do servidor não é um escudo absoluto. Todo mundo lembra da sentença judicial e do processo administrativo. Mas e a terceira hipótese? Muita gente esquece da avaliação periódica de desempenho. Se a questão disser que são somente as 2 primeiras formas, está errado. Bom, agora a gente sobe um degrau na dificuldade e vai para o artigo 38. Ele trata de um tema super específico, que é o que acontece quando um servidor público vira político, quando ele assume um mandato eletivo. As regras aqui são cheias de detalhes, um verdadeiro labirinto, ou seja, perfeito para a banca criar questões bem complicadas. E para não se perder nesse labirinto, essa tabela aqui é o nosso mapa. Para mandatos de deputado, governador, presidente, prefeito, a regra é simples, tem que se afastar do cargo original. Acabou. A pegadinha, a maldade da prova, está no cargo de vereador, porque aí depende. Se os horários forem compatíveis, olha que maravilha, acumula o cargo e o salário. Se não forem compatíveis, tem que se afastar, mas ganha o direito de escolher qual salário quer receber. É essa escolha que a banca adora cobrar. Certo. Depois de passar por todos esses detalhes técnicos da lei, a gente precisa falar sobre o que realmente faz a diferença no final. A estratégia de estudo, porque só saber a matéria não garante aprovação. Quem passa em concurso, no geral, não tem fórmula mágica. O que existe é um método, baseado nesses 4 pilares aqui: planejamento realista, prática exaustiva com questões antigas, revisão estratégica para não esquecer nada e, claro, controle emocional para não travar no dia D. E isso nos leva à mensagem principal de tudo que a gente conversou aqui. Não é sobre estudar mais, é sobre estudar melhor. Aquela ideia de varar à noite, de ler o edital de capa a capa sem critério, isso não aprova mais. Hoje o jogo é outro. A aprovação exige inteligência de estudo. Focar no que cai, entender o perfil da banca e, principalmente, mapear as armadilhas para não ser mais uma vítima. Para fechar, fica uma pergunta, uma reflexão para levar daqui. Com essa clareza de que o jogo é estudar melhor e não simplesmente mais, qual é aquele único erro na rotina de estudos que, se for cortado hoje, agora, pode ser o ponto de virada na preparação? Pensem nisso. A resposta pode ser o começo da verdadeira jornada rumo à aprovação.